nós te glorificamos por mais esse dia, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Primeiro eu peço perdão dos meus pecados, Senhor, para que não seja eu, mas que o Senhor esteja me vendo justificada pelo sangue de Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, as palavras, Senhor, para que venham direcionadas pelo Teu Espírito Santo, que não seja eu, porque eu nada sou sem a Sua presença, mas que tudo aqui falado seja para honra e glória do Teu nome, e seja, Senhor, para mudar a minha vida e mudar a vida de cada uma dessas mulheres que aqui estão e as outras que ouvirão, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o sangue precioso de Jesus cubra a vida de cada uma de nós, das nossas casas e famílias. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, a gente está continuando a falar sobre o Deus de milagres, né? Que foi o tema que a Jéssica trouxe para esse mês de agosto, falando sobre milagres. E aí eu vou começar a dizer, sim, Deus é um Deus de milagres. Ele foi, ele é e ele sempre será. E aí eu vou começar a dizer, Deus não ouve as minhas orações. Como assim? Eu estou acabando de dizer que Deus é um Deus de milagre, mas Deus ele não ouve as minhas orações? Quando que Deus pode não ouvir as minhas orações? Ele não ouve as nossas orações quando as nossas orações ela está contra a sua vontade. Quando a nossa oração ela está fora do princípio de Deus, fora do princípio bíblico. Você está orando algo que está fora daquilo que Deus mostra na palavra. Por isso a importância de nós estarmos alinhadas com a palavra de Deus, da gente conhecer a palavra de Deus. Porque você conhecer a palavra de Deus, você vai começar a ter uma vida de intimidade com Deus, conhecer aquilo que Ele quer de nós. Então, eu não lembro para quem eu pedi, eu acho que o primeiro versículo eu nem falei para ninguém, mas é o 1 João 5, 14 e 15. Eu vou ler. 1 João 5, 14 e 15, que fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, aqui Deus está dizendo que ele ouve as nossas orações, e ele alcança as nossas orações, as nossas petições, mas segundo a sua vontade. Nós, muitas vezes, colocamos o nosso desejo, o nosso egoísmo na frente. E a gente não vê o que Deus quer, o que Ele mostra na palavra dele. E Deus, Ele é misericordioso. Mesmo assim, Ele nos entende e Ele vai querer nos ensinar, Ele vai querer nos moldar. Ele nos diz que Ele molda o vaso nas mãos do oleiro. Então, a cada dia, mesmo que diante da nossa imperfeição, mesmo que diante da nossa criancice, muitas vezes, Deus vai nos ensinando, assim como a gente ensina os nossos filhos, quando eles pedem alguma coisa, que a gente sabe que aquilo não é o momento para eles ganharem, ou não será bom, Deus, assim, Ele cuida de nós também, porque Ele vai ter o tempo certo, porque nós precisamos aprender, e Ele vai saber o que é melhor para as nossas vidas. Então, Deus, ele também não vai ouvir uma oração que você vai estar querendo orar, prejudicando a vida de alguém, uma oração egoísta. Eu lembro, acho que muitas aqui já ouviram, acho que foi o pastor Daniel que falou, que uma mulher foi pedir oração no gabinete dele, e ela estava pedindo que o amante dela
se divorciasse, se separasse para poder ficar com ela. Então, é algo assim, dá vontade de dar risada, como uma pessoa que vai ter a coragem de pedir uma oração dessa, né? Pedir para que o outro se separe para ficar com ela. A gente é de cara, nós já sabemos que isso não é a vontade de Deus. Então, nós precisamos sempre, sim, pedir a Deus. Por isso que, quando a gente ora, a gente deve sempre pedir para que o Espírito Santo intervenha em nossas orações. Lá em Romanos 8, 26, eu pedi para alguém ler essa parte, se puder ler, eu não lembro quem foi. Ok, fui eu. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, Deus mesmo fala que a gente não sabe como a gente deve orar, mas em toda a nossa oração, nós devemos pedir ao Espírito Santo que intervenha na nossa oração, que nos ajude, que nos dirija, para que a nossa oração chegue até o Senhor. E quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, quando a pessoa não conhece a Deus, Deus vai ouvir a oração dessa pessoa? Eu creio que sim. Se não for uma oração que vá prejudicar alguém, uma oração com maldade, né? Mas se for uma oração com fé, crendo no Senhor, mesmo sem a pessoa ter a sabedoria, Deus pode ouvir essa pessoa. Até para que Deus possa, através dessa oração, se for atendida, essa pessoa ter o coração quebrantado e ela poder buscar a Deus. Eu não vou ler, mas lá tem a passagem de Atos 10, de 1 a 6, que fala sobre Cornélio. Cornélio, ele era um homem não convertido, ele era um gentil, mas que ele orava continuamente a Deus, ele buscava a Deus. Em João 9:31, eu dei para alguém falar essa parte? João 9:31. Acho que não, né? Mas quer que eu leia? Pode ler. Então, tá bom. João 9, 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Então, Deus, ele não ouve o pecador. Por quê? Deus, ele é santo. E Deus, ele abomina o pecado. Nós que temos a Jesus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E Deus, ele nos olha através do sangue de Jesus. Nós somos justificados através de Jesus. Mas quando alguém teme a Deus e não conhece ainda Deus, Deus tem misericórdia. E eu creio que Deus vai quebrantar o coração dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai, porque ela está temendo a Deus, buscando a Ele. Em oração, mesmo ainda não conhecendo ao Senhor, né? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele o ouve, mesmo essa pessoa temendo a Deus, ela querendo fazer a sua vontade, ela ainda não conhece ao Senhor perfeitamente, mas eu creio que Deus vai ter a misericórdia de transformar essa vida dessa pessoa. Deus também não ouve a oração se for uma oração sem fé. O que diz lá em Hebreus 11, 6? Quem ficou com Hebreus 11, 6? Você não pediu ainda. Não, então sou eu. Não, sou eu. Você então fala, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém. Então, para nós orarmos, nós precisamos crer, ter fé,
Deus fala que mesmo a sua oração, sendo uma oração do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para Deus atender e para Deus mover aquilo que parece ser impossível. Então, nós precisamos ter fé. Sem fé, a nossa oração não é atendida. Meire, boa noite. A gente está continuando só 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Que eu vou continuar falando, sim, que Deus é um Deus de milagres, mas quando Deus não ouve as minhas orações, as nossas orações, Ele não ouve quando a nossa oração está contra a sua vontade, está contra os princípios bíblicos. E depois eu passo alguns versículos, tá bom, Mary? E a oração sem fé, como a Rosa leu agora em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai orar sem crer? Você vai orar pedindo algo a Deus sem você acreditar naquilo. Deus também não vai ouvir nossa oração se nós estivermos com uma vida em pecado. Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, mas nós temos que pedir todos os dias a Deus para que nós tenhamos um coração quebrantado e que Ele abra os nossos olhos para a gente ver os nossos pecados. Teve uma vez que eu orava, uma época que eu falava assim, Senhor, eu orava, perdoe os meus pecados, amém. Perdoe os meus pecados. Eu não falava quais eram os pecados. E aí eu comecei a falar, uma época, olha só como é o inimigo também, né? Eu falava, gente, mas que eu pequei hoje? Eu começava a pensar, que pecado que eu fiz hoje? Olha que absurdo, é como se eu não tivesse pecado, né? E eu tenho pedido toda hora, todo dia, Deus, seja nas mínimas coisas, porque se você fizer uma coisa meio grande, né, um pecado assim, você falou um palavrão, não sei, na hora você vai perceber que aquilo se magoou, desagradou a Deus, é um pecado. Mas se você, às vezes, magoou alguém, se você fez alguma coisa imperceptível, se você não percebeu, a gente tem que pedir ao Espírito Santo o tempo todo para que ele nos mostre, para que a gente tenha arrependimento, porque Deus, ele quer uma vida sem pecados. Apesar de nós sermos pecadores, mas nós podemos ser lavados pelo sangue de Jesus todos os dias, e é esse sangue que vai nos purificar, porque Deus, ele é santo, então é assim que Deus vai nos ver e ouvir a nossa oração. Então, como eu estou dizendo aqui, Deus, ele é santo, ele abomina o pecado, mas por meio de Jesus, quando ele é o nosso Salvador e Senhor, nós podemos pedir o perdão. Então, Deus nos vê através do sangue de Jesus, porque é através dele que somos justificados. Davi, lá em Salmo 51:10, ele pede a Deus um coração puro. Você pode ler, Jéssica, que acho que você ficou com Salmos. Salmo 51:10. Jéssica, você está aí? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Davi, gente, ele é conhecido como homem conforme o coração de Deus. Um homem que temia, que buscava Deus, mas ele reconhecia quanto ele era fraco e pecador. E o Davi, que é conhecido como homem com o coração de Deus, conforme o coração de Deus, ele pede a Deus, crie em mim um coração puro. Então, a gente tem que pedir ao Senhor, todos os dias, crie em mim, Senhor, um coração puro. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso, então a gente tem que pedir ao Senhor, Pai, quebrante o meu coração, para que eu reconheça os meus pecados, para que eu tenha consciência, remorso dos meus erros, assim como Davi pediu. Deus, ele pode nos dar um coração puro. Outro fator que Deus não ouve as minhas orações, quando nós não perdoamos.
O perdão, gente, ele é muito importante. Ele é fácil, não é? Eu acho que todos nós já passamos aqui por situações que alguém nos magoou com coisas grandes ou pequenas, e isso dói, isso machuca, isso fere dentro da gente. E é muito difícil, mas é o essencial. A importância do perdão para que Deus possa ouvir as nossas orações. E não é conforme a situação pode parecer impossível, mas para Deus, a gente sabe que para Deus tudo é possível. E mesmo Deus sabendo da nossa dificuldade de perdoar, uns têm mais facilidade do que outros, mas mesmo com a nossa dificuldade, se nós pedirmos esse socorro a Deus, se a gente falar para o Pai, Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa, quantas vezes forem necessárias, e não importa o seu sentimento, às vezes você, Senhor, eu perdoo o fulano, e eu perdoo o fulano, e você vai orando e pedindo a Deus, porque vai chegar um momento que essa mágoa, que esse rancor vai passar do seu coração, no nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer, lá em Marcos, quem eu pedi? Marcos 11, 25. Fui eu, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Até aqui? Amém. Isso. Então, gente, não é fácil. Eu já contei para vocês, faz pouco tempo, que eu passei uma situação no meu trabalho, e que um dia antes, no culto do pastor Daniel, ele falou sobre o perdão, a importância do perdão. E na hora eu orei e falei, Senhor, muito obrigada, porque eu tinha mágoa de algumas pessoas, mas eu perdoei, eu não sinto mais nada. E agradeci a Deus. E no dia seguinte, uma moça do meu serviço, totalmente fora de si, e ela é um problema já com outras pessoas, ela começou a me humilhar durante 1 hora, porque teve pessoas que falaram que foi durante 1 hora, ela me humilhando, audível, outras pessoas ouvindo, assim, porque eu fiz um serviço, e ela não é minha chefe, ela não é nada, ela é igual a mim. E ela achou que não estava certo. E em vez dela vir e falar, olha, acho melhor que você deveria fazer desse jeito, não, ela começou a me humilhar. E foi horrível, até que uma pessoa, minha chefe do lado, olhando, e não abriu a boca, e assim, alguém me chamou, vamos almoçar que já está na hora. Eu sei que eu saí de lá, assim, transtornada, chorando, e eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. E aí Deus fez eu lembrar na noite anterior o que eu tinha orado. Senhor, eu não tenho que perdoar ninguém. E a partir daquele dia, foram dias eu orando para que eu perdoasse essa moça e para que eu perdoasse a minha chefe, porque ela, como uma líder, ela deveria de ter parado com aquela conversa. Não foi nem briga, porque eu não abri a minha boca, eu fiquei quieta. Mas foi muito desagradável, né? Depois chamaram ela para conversar, me chamou também, eu falei para minha chefe que eu perdoava ela e perdoava a menina. Podem vir mágoas no nosso coração que a gente nem percebe. Alguém pode falar alguma coisa que você fique magoado e você não percebe. Então, a importância também de sempre nós estarmos falando, Senhor, se há algo em mim que esteja o meu coração impuro, me mostre. Seja um pecado, seja uma falta de perdão, o que for, que Deus possa nos mostrar, para que Deus possa nos ouvir. Então, até aqui eu falei, Deus não ouve as nossas orações, quando está contra a sua vontade, contra a palavra dele, uma oração sem fé, uma vida em pecado e quando você não perdoa. E quando Deus ouve as minhas orações? Agora ficou melhor, né?
Lá em Salmos 34, 17. Jéssica, por favor. Vou ler. Salmos 34, 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Amém, glória a Deus. Deus ouve a voz dos justos. Nós somos justos? Somos, não somos? Nós somos justificadas pelo sangue de Jesus. E o Senhor ouve as nossas orações. Se tivermos orando, como eu já disse, devemos pedir primeiro perdão ao Senhor dos nossos pecados, porque Ele é santo e Ele pode nos ouvir. Se orarmos com fé também, nem que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, acho que alguém já leu Marcos 11, 24, mas se puder ler para mim outra vez. Você quer que repete Marcos 11, 24? Não sei se 24 já ou 25? 11, 24 Não, e 25. Espera aí, só um pouquinho. Ó, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes, receber, e tê-las-ei. 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Então, aqui está dizendo novamente que eu falei sobre o perdão, e que quando nós pedirmos, crendo que Deus está nos ouvindo, Ele irá ouvir a nossa oração. É o que está dizendo aqui em Marcos 11, 24. Muitas vezes a gente ora, e parece que nada sai do lugar, está tudo igual. Às vezes dá a sensação de ainda está pior. E aí você fica, Deus, mas acontece com fulano, acontece com ciclano, e comigo nada muda. Mas Deus, enquanto nós estamos orando, se nós estivermos crendo, Deus quer Ele nos moldar primeiro. Porque quando a gente ora pedindo um milagre, o primeiro milagre que Ele faz é a transformação das nossas vidas. Antes dele vir com a bênção, com aquilo que nós estamos pedindo, em primeiro lugar, Ele quer transformar o nosso coração, assim como um vaso na mão do oleiro, para que aquilo que nós pedirmos não seja somente para o nosso prazer, mas que a nossa petição e a nossa oração e aquilo que nós desejamos seja primeiramente para honrar e glorificar o nome do Senhor. E como eu já falei também, as nossas orações, elas são ouvidas quando nós oramos dentro da vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Se eu não pedir para ninguém, eu leio. Acho que eu não pedi, né? 1 João 5, 14 e 15. Eu vou ler. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos petições que lhe fizermos. Amém. Então, é orar dentro da vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? É a vida com relacionamento com Deus. Quando a gente deixa, nós substituímos os nossos desejos pela vontade de Deus. É difícil, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa como uma criança. Mas Deus, ele olha lá na frente, ele sabe se será melhor. Deus pode, sim, ouvir as nossas orações e pode nos abençoar com aquilo que a gente está querendo. Ele pode, num piscar de olhos, hoje a gente orar por algo e ele nos atender naquele momento, porque ele é Deus, ele é soberano. Mas ele pode também demorar um tempo, e esse tempo é dele.
porque Ele sabe o quanto nós precisamos ser tratadas. E quanto mais nós permitirmos sermos moldadas e tratadas por Deus, mais rápido isso vai acontecer. Então, a gente precisa dessa vida de relacionamento, de intimidade, para a gente conhecer a vontade dele. Não é fácil, porque a gente é ansiosa, mas quando isso acontecer, será maravilhoso. E esse relacionamento com Deus, a oração é uma vida de intimidade, mas é para você também aprender a ouvir a voz de Deus. Em todo relacionamento, tem que haver alguém falando e alguém escutando. E esse que ouve, depois vai te falar de volta. Não tem relacionamento só uma pessoa falando. Tem que ser um fala, outro ouve e vice-versa. E a oração com Deus é quando você ora, mas você sabe tirar a ansiedade de você, para que possa ouvir a voz de Deus. Deus pode falar através da palavra dele, Deus pode te falar através da vida de alguém, Deus pode te falar numa oração, num sonho. Deus fala. Deus, ele ouve e Deus, ele fala. E depois, no final, me lembre que eu quero mostrar uma imagem sobre isso para vocês, que foi maravilhoso o que Deus fez comigo. Nós precisamos abraçar a oração como parte da nossa vida diária. A oração, ela tem que ser tão vital quanto o nosso respirar. Assim como você precisa respirar para viver, nós precisamos orar e ter uma vida de intimidade com Deus, para nós termos vida com Ele nessa terra, porque viver não é fácil, não é? A gente passa por lutas e o Senhor falou que nós teríamos lutas. Jesus disse isso, mas Ele diz também que nós seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, uma pessoa sem Deus, eu não imagino o desespero que é. A gente buscando a Deus, muitas vezes, é tão difícil. Ontem mesmo, eu estava no hospital com muita dor. Hoje eu nem fui trabalhar de tanta dor que eu estava na lombar. E graças a Deus, agora eu estou melhor. A Jéssica também falou que ela já hoje foi no hospital com a... Deixa eu só tirar o cachorro daqui. Pera, gente. Nós passamos por lutas, mas nós temos que crer e esperar no Senhor, e saber que Ele renova as nossas forças a cada dia, porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia, e se nós o buscarmos, Ele vai nos atender, Ele vai trazer o socorro bem presente, como Ele fala na sua palavra. Ele vai trazer a proteção, Ele tem muitas promessas na sua palavra. Então, nós precisamos, sim, a nossa vida, não tem como você dividir a sua vida em duas partes. Você divide a parte espiritual e as demais partes da vida. Não existe isso. A sua vida tem que ser única. Você tem que viver a sua rotina, o seu dia a dia, orando e buscando a Deus. A vida espiritual, em primeiro lugar, é ela que vai abranger tudo. A oração, elas não são palavras faladas somente quando a gente está ajoelhada na igreja, no desespero, mas a oração tem que ser um estilo de vida. Oração tem que ser um compromisso com Deus. Assim como nós temos, quem aqui trabalha fora, tem um compromisso de estar ali no seu trabalho todos os dias. Quem é dona de casa, tem um compromisso de cuidar da casa. Nós temos compromissos. Nós também precisamos ter esse compromisso com Deus, em oração, em leitura da palavra, em vida com Deus. Nós também devemos, muitas vezes, né, as nossas orações são só de petições. Nós pedimos, mas Deus se agrada de uma oração, de adoração, uma adoração de ações de graça, de gratidão.
às vezes nós levamos tantos pedidos para Deus, e no final a gente agradece, Senhor, obrigada por esse dia, amém. E deveria de ser ao contrário. Nós devemos começar a orar ao Senhor, louvando a Ele, adorando e agradecendo. Eu tenho aprendido e tem sido assim muito bom. Dias que às vezes eu passo por alguma situação e eu estou triste, eu estou angustiada, e quando eu chego do trabalho, se não estou bem, eu sempre vou lá lavar minha louça primeiro, e eu começo a lavar a louça e começo a louvar ao Senhor, e começo a louvar e adorar. Gente, muda o meu coração. Vem um sentimento de paz, vem um sentimento de alegria, que eu nem lembro aquilo que estava me trazendo tristeza. Então, a oração, a adoração e a gratidão, ela é muito importante, porque isso agrada a Deus, mas isso faz bem ao nosso coração, ao nosso espírito. Então, por que a oração ela é importante? A oração, gente, não vai mudar Deus. Deus, ele e ele sempre será o mesmo. Deus, ele é Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus é o Deus único. Então, a oração não vai mudar Deus, mas a oração transforma a nossa vida. A oração mudou a vida de Jó. Pensa, meninas, o sofrimento daquele homem. Quem conhece a história de Jó, esse homem, ele era riquíssimo, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos filhos, uma esposa, servos. Para o mundo, né? Tudo isso que ele tinha, nossa, todo mundo quer ter uma vida dessa. E ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os bens, todos os seus servos morreram, só sobrou um que foi falar para ele o que tinha acontecido. Ele perdeu todos os filhos. Ficou ele e a sua esposa. E Jó, com certeza, Jó chorou, ele desabafou, ele mostrou as suas emoções para Deus. E quantas pessoas que se diziam amigos dele, a própria mulher, ia falar, mas você vai continuar crendo nesse Deus? Olha o que ele fez para você e você vai continuar crendo. Mas Jó não ouvia a voz dessas pessoas. Jó, ela estava com seus ouvidos atentos a Deus. Ele chorava, ele desabafava, ele colocava tudo para o Senhor. E quem ficou com Jó 42, 3-6, para ler aí para mim, por favor. Alguém ficou com Jó 42? Se ninguém ficou, eu posso ler. Tá bom. 42, 2-6. 2-5. Diz assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que nem eu compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, agora te veem os meus olhos. Amém. Amém. É isso que Deus quer. Deus quer que nós não simplesmente ouçamos a palavra dele, a gente ouve todo domingo na igreja, a gente tem acesso à internet para ouvir palavra do Senhor o dia inteiro, a gente ouve nas células, mas o quanto de tudo isso que nós temos ouvido, o quanto nós temos vivido, o quanto nós temos colocado isso em prática. E é isso que Deus quer. Jó, ele conhecia Deus, mas quando ele pegou esse Deus, todo aquele conhecimento que ele tinha,
e passou a viver naquele momento de angústia e desespero, aí ele pôde dizer: agora eu conheço ao Senhor. Nós vamos conhecer a Deus no momento que nós começarmos a praticar, a viver essa palavra. Está com angústia, está com desespero. Não, eu vou lá na palavra, eu oro. Deus fala isso para mim, então é nisso que eu vou crer. E eu vou falar essa palavra o dia inteiro, porque se ele diz que ele vai tirar minha angústia, ele vai. É em tudo, em todos os momentos, daquilo que nós passarmos, é pegarmos isso que está aqui. Nós temos acesso à palavra de Deus, que muitas pessoas não têm. E é buscar e fazer com que isso entre, sabe, no teu espírito, e a gente possa viver. E é assim como Jó, nós devemos viver como ele, não só conhecendo, mas praticando a palavra do Senhor. E quando você passa por uma luta, e aí você diz: Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu faço tudo certo, eu leio a palavra, eu oro, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu ajudo o pobre. Por quê? Deus, ele é soberano. Ele entende os nossos sentimentos, ele permite as nossas dúvidas e ele permite as nossas lutas, porque é no meio delas, das lutas, que nós somos moldados, nós somos transformados para nós sermos que nem o caráter de Jesus. Porque se nós não tivermos luta, gente, pode ver, quando está tudo mais fácil, mais tranquilo, tudo tranquilinho, muitas vezes você vai esquecendo um pouquinho de Deus. Você ora, você lê a Bíblia, mas não é com aquela vontade, entende? Mas quando as coisas apertam, aí você busca o Senhor. O ser humano é assim, por isso que às vezes eu oro: Senhor, coloque o teu amor no meu coração para que eu te ame, porque a gente até precisa do amor de Deus para nós amarmos a Ele. Como nós somos imperfeitos, egoístas. Então, nós precisamos, Deus permite as lutas para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos estar cada dia mais perto e mais próximos de Jesus e parecidos com eles. Mas e aí, depois de tudo isso que eu falei, Deus é Deus de milagre? Sim. Deus, ele foi, ele é e ele sempre será o único Deus de milagres, o único que pôde vencer a morte, que foi Jesus. Não há outro que venceu a morte. E além de vencer a morte, ele levou sobre si naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, tudo que era para nós sofrermos, ele levou sobre ele, naquela cruz. Então, não há outro Deus além dele. E se nós lermos a palavra dele, a palavra de Deus está repleta de milagres. Em Jesus, quando ele ficou nesse mundo, quantos milagres que Jesus fez? Quantas coisas que Jesus fez. No Velho Testamento nós vemos milagres. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês, né, que nós estamos nesse mês falando de milagres, mas o quanto é importante, como a nossa oração chega ao Senhor para que Ele possa fazer esse milagre. Como que Deus não vai ouvir as nossas orações? Eu vou pôr os tópicos depois lá para vocês não esquecerem. Quando Deus ouve as minhas orações, como a minha vida tem que ser junto de Deus, como uma vida de intimidade. Em Oséias 14:8, eu não sei se eu dei para alguém ler. Oséias 14:8. Posso ler também? Pode. Espera aí, que esses pequenos profetas aqui para a gente achar. Também tem uma dificuldade. Oséias 14:8. 14:8, né? Isso.
Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? É isso mesmo? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como que faia verde. De mim é achado o teu fruto. É isso mesmo? Espera um pouquinho. 14, Oséias. Oséias 14:8. Também fala assim, ó, sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles como um pinheiro verde e lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Glória a Deus. De Deus vem todas as bênçãos, e ele ouve a oração do seu povo. Nós somos o povo do Senhor. Amém? Amém. Amém. Ele ouve as nossas orações. E, por fim, gente, eu não vou ler, mas já até falei sobre essa palavra, mas é uma palavra que sempre me toca muito. Se vocês quiserem ler depois, que é o livro de 2 Crônicas 20. E ali mostra mais uma das passagens dos milagres de Deus. Ali em 2 Crônicas 20, o rei de Judá, Josafá, ele ia passar por uma guerra, e o exército inimigo era imenso, era imenso. E ele, contra aquele exército, com certeza, eles não iriam vencer. E ele teve medo, assim como nós, porque ele era um homem, ele era um humano, e ele teve medo. Mas o que ele fez? Lá em Crônicas 23, diz que Josafá ficou com medo, mas orou a Deus, orou ao Senhor, pedindo socorro. Então, é isso. É orar a Deus, seja em qual for a circunstância, orar. Pode parecer impossível aquilo que você está passando. Aos olhos de Josafá e do povo, era impossível eles ganharem aquela guerra. Mas ele não ficou pensando em estratégias de luta, como nós vamos ganhar essa guerra, o que nós vamos fazer. A gente, às vezes, vem com tantas estratégias, né, na nossa vida. A gente vem com tantas... vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quanto das coisas que nós planejamos, nós temos colocado nas mãos de Deus para que Ele planeje na nossa frente. Os nossos planos têm sido planos nossos ou do Senhor? Josafá, ele orou e pediu ajuda ao Senhor. Pediu que todo o povo orasse e jejuasse. E depois, lá no versículo 5, 6, ele diz, e orou assim, o Senhor Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao teu poder. Aqui Josafá orou e ele fez uma oração de adoração, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o seu poder. E é isso que, diante da nossa vida, nós temos sempre que orar, reconhecendo quem é o nosso Deus. E aí, continuando, deixa eu ver aqui. No nosso sofrimento, estou no versículo 9. Clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás ao nosso pedido. Ele cria e ele sabia que Deus iria atender ao seu pedido. E aí, então, aqui, ele cria. Aí no versículo 12, o nosso Deus castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a este enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Então, mais uma vez, Josafá, ele disse que
ele não sabia o que fazer. O socorro seria de Deus. Ele reconhecia que eles não seriam capazes, mas ele cria e sabia quem poderia vencer essa guerra através deles, que seria Deus. Aí, no versículo 14, de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. E chamava-se Jaziel, e era descendente de Azael, e o povo, os moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Então, ele trouxe uma mensagem do Espírito Santo. Escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas a batalha é contra mim. Então, a batalha de cada uma de nós não é nossa, a batalha é do Senhor. Mas o que Ele quer é que nós o busquemos, e que nós creiamos e que nós confiamos no socorro dEle, na estratégia que vem dEle, não nossa. Ele não precisa da nossa ajuda. E aí ele disse, né, através do Espírito Santo, que a batalha não seria deles, a batalha era do Senhor. A batalha não é sua, Cíntia. A batalha não é sua, Meire. A batalha não é sua, Fátima. A batalha é do Senhor. E continuando, quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Ó, Deus falou para eles, não precisem lutar. Fiquem parados e verão como o Senhor salvará vocês. Povo de Judá e moradores, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. E aqui eles creram. Deus falou que era para eles esperarem até amanhã. Quantas coisas Deus tem falado para nós? Jéssica, espere até amanhã. A luta não é sua, espera, porque eu entrarei com a provisão. E é isso que nós precisamos, crer no amanhã de Deus. Crer no amanhã de Deus. Foi uma oração sincera, né, que Josafá fez. Dá para sentir aqui. Exatamente. Exatamente. E eles creram. Então, Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. E aí, em vez de eles ficarem aflitos, a noite toda desesperados, sem dormir, angustiado, eles foram adorar ao Senhor, confiando na palavra de Deus, confiando que a luta não era deles, mas era do Senhor. Então, o rei Josafá, eu li isso, e continuando mais para frente, povo de Judá e moradores, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros, confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Confiem no Senhor. Orem e confiem no Senhor, porque Ele diz que tudo dará certo. Talvez a nossa oração não seja atendida naquele momento. Talvez aquela oração não seja atendida da maneira que a gente queira. Mas se nós estivermos na vontade de Deus, nós entenderemos o que é melhor para nós. E Deus fala que tudo dará certo, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E aí, continuando, no versículo 21, louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então, eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor Deus, e quando eles começaram a cantar e louvar, causou uma grande confusão entre o povo inimigo, entre os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. Eles foram derrotados completamente, eles começaram a lutar, o povo inimigo começou a lutar entre eles, e eles se acabaram, eles se mataram. E quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos, e ninguém tinha escapado com vida. E quando eles voltaram alegres para Jerusalém,
Eles estavam contentes, porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. E o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Amém. Aqui nós vimos um homem que estava diante de algo que humanamente era impossível ele ganhar aquela vitória. Ele era um rei. Todos esperavam aquilo que ele iria falar, né? Mas ele não quis demonstrar o poder dele para aquelas pessoas. Ele não quis demonstrar, eu sou o rei, então eu vou mandar que vocês façam isso. Não. Ele teve o coração quebrantado e reconheceu que sem Deus ele não poderia vencer aquela vitória. E ele orou, ele buscou ao Senhor, ele jejuou, eles adoraram, e eles viram a vitória vindo do Senhor. E é assim sobre a vida de cada uma de nós, sejam nas pequenas ou nas grandes coisas. Cada uma de nós aqui temos, sim, lutas. Talvez você possa dizer o seu problema, a sua angústia, e eu possa até me entristecer, mas ninguém como Deus vai sentir exatamente o que o seu coração está sentindo. Ele pode sentir, ele conhece o íntimo do nosso coração. E ele vai poder te trazer a paz de Jesus que excede todo entendimento. Ele vai poder trazer a solução que você tanto precisa. Mas nós precisamos, sim, continuar orando como a vontade dele, continuar crendo na palavra dele e continuar crendo que o nosso Deus é um Deus de milagre, no nome de Jesus. E eu quero mostrar uma foto para vocês, que eu já mostrei um tempo atrás. Vocês estão vendo? Ainda não está aparecendo. Não? Não, ainda não, Deise. Tu tem que ir na setinha aí, ó. Aí compartilhar a tela e clicar na página que tu quer mostrar a foto. Compartilhar tela. Foi? Não, aí você precisa clicar quando vai. Aí, agora foi. Foi? Então, Foi, teve um dia, gente, que eu precisava de um milagre. E eu saí do médico e fui andando, só que eu já falei para algumas de vocês. Fui andando pela rua, pela calçada, para ir até o metrô, e andando, olhando na calçada, nas lojas. Quando eu passei numa loja, me chamou a atenção que eu voltei para trás. E tinha esse quadro que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem enxergar ele nitidamente, mas esse quadro está dentro de um cabeleireiro, um cabeleireiro. E estava dizendo, é uma propaganda para cabelo. Mas ali, eu orando a Deus, pedindo um milagre, e Deus me deu na rua, num quadro desse, dizendo, você acredita em milagres? E eu disse, Senhor, acredito. E aí, bem embaixo aqui, ó, nós fazemos todos os dias. Glória a Deus. Nós, Jesus, o Espírito Santo e Deus, porque nosso Deus é uma trindade. Eles fazem milagres todos os dias. Que nós possamos abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor, porque Ele faz milagre nas nossas vidas todos os dias. Nós estamos agora vivas, ouvindo essa palavra, pela misericórdia e pelo milagre do Senhor. Nós estamos hoje aqui, sendo com tantas bênçãos na nossa vida, pela misericórdia e pelos milagres do Senhor. Então, que nós possamos reconhecer não só os grandes milagres, mas os milagres do dia a dia, cada dia que nós vivemos. Nós temos que ter os nossos corações agradecidos, reconhecendo. Se nós tivéssemos que agradecer ao Senhor, a gente poderia estar agradecendo o dia todo, porque nós temos a cada instante agradecimento de milagres para o Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, e que essa palavra fique no meu coração e cada uma de nós, para que nós possamos viver e
Creiam nos milagres do Senhor. Não desistam. Uma formiguinha, quando ela começa, ela com as outras formiguinhas, elas vão fazer uma casinha, elas vão de grãozinho em grãozinho de areia. Imagine, gente, pegar cada grãozinho de areia. Mas elas não desanimam, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e dali um tempo você vê aquela casinha que ela construiu. Pode vir uma chuva e destruir tudo, pode vir uma criança que adora ir lá na casinha da formiga e derrubar, pode acontecer muitas coisas, mas ela vai começar outra vez a construir. Então, não desistam daquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque virão, sim, as circunstâncias, virão as lutas, mas Deus, Ele quer nos moldar, Deus quer nos transformar nesse caminhar. Quando vier a chuva e derrubar a sua casinha, comece novamente, não desanime, confie no Deus dos milagres, confie pedindo, porque pela nossa força nós não somos capazes, mas continue acreditando, crendo e colocando a sua confiança em Deus e pedindo que todos os dias Ele te dê as estratégias certas para como orar, para como lidar com a situação, para como você fazer as coisas que você precisa. Que nós possamos ser bênção do Senhor e mostrar os milagres do Senhor na nossa vida, para que nós possamos ganhar mais vidas para o reino do Senhor. No nome de Jesus, amém. 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 Palavra maravilhosa, viu, Deise? Parabéns. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Ontem foi a pastora na célula do pastor. Adriana, terça-feira. Não, ontem a pastora Rogéria, no culto do pastor. Ela ministrou essa palavra, ela deu o testemunho dela e ela falou, o testemunho dela foi através Deus ressuscitou a filha dela. E ali ela teve um encontro com Jesus e ela ministrou essa palavra, 2 Crônicas. Só gratidão. Obrigado, Deus. Amém. Que bênção. É Deus, ele continua fazendo coisas grandes O e coisas testemunho dela pequenas. é uma coisa muito linda. Olha, Forte. eu assisti ontem, para mim foi uma lição de vida, porque ela perdeu 2 filhos antes da menina cair na piscina. E quase ela perdeu o menino. Foi trigêmeos. Foi trigêmeos, né? Ah, Tá certo. E aí a menina caiu na piscina e ela ia perder a outra filha. E ali no quarto do hospital, ela disse que ela não cria em nada, assim. Ela teve um encontro com Deus e Deus falou com ela. E Deus falou, agora você dorme, que ela estava dias sem dormir, porque a menina estava na UTI e todos os médicos diziam que a menina ia falecer. E veio uma enfermeira e falou que os médicos já falou que era o último dia da menina ali, que era questão de horas. E aí Jesus veio e falou com ela e falou, e acho que ela falou que não podia, estava sem dormir, aquela coisa, né? E ele falou, agora você dorme. E amanhã, né? E no dia seguinte veio a notícia que a menina ia viver e que não ia ter sequela. A menina não tem sequela de nada, nada, absolutamente. Nossa, olha, ontem o meu filho estava em casa, ele viu esse testemunho e
e mexeu muito com ele. Ele falou: mãe, isso fica gravado? Eu falei: fica, porque não dava para ele assistir inteiro. E ele quer assistir de novo, porque eu acho muito importante, sabe? Além da palavra, as pessoas darem testemunho, porque às vezes Assim, foi você vê, no culto do Daniel? foi no culto do Foi. pastor Daniel. Eu Ele estava estava, presencialmente lá ontem. e Foi aí Ah, vou procurar assistir, então, tá gravado. ficou gravado, ficou gravado. Um cristão lá, ela falou que era um senhor velhinho, a mesma palavra que Deus falou com ela, audível, falou com o pastor e falou que Deus falou que a filha dela ia dar muitas alegrias. E assim foi. Daí ela falou que as duas filhas deram muitas alegrias e casou e Ai, foi Aí bonito. uma coisa que também eu achei assim, foi o marido que achou a menina na piscina ah, e a Rogéria teve o encontro com Jesus e o marido só teve encontro com Jesus depois de 13 anos, Isso, vendo todo o milagre na vida deles, né, como casal, vendo a filha ressuscitar, porque foi, né, ressuscitou da morte. Depois de 13 anos ele veio para Jesus. Então, sabe, é demais, né? É demais. Então, é isso que é importante, né? A gente não só ouvir a palavra, mas como é importante você fazer parte do corpo de Cristo. É participar ali da célula, é participar da igreja, para você se alimentar da palavra e você ouvir os testemunhos, porque os testemunhos glorificam a Deus e edificam a nossa vida. E aí você vê, poxa, Deus fez isso e Deus pode, Deus, aquele Deus que a gente vê na Bíblia, que fez no passado, ele faz hoje, né? E como você falou, Martim, esse homem, somente depois de 13 anos, ele 13 aceitou a anos. Jesus. Aí eu penso, nossa, que coração difícil, né? Que Exatamente. coração duro. Mas Porque não ver importa, uma coisa Deus não dessa, desistiu dele, não, não não. desistiu. E com certeza, a Rogéria, ela continuou orando e intercedendo pelo marido dela. Pelo marido. Ela não sabia, o marido dela poderia ter esse encontro depois de uns dias, um mês, mas levaram 13 anos. 13 anos. E quantas orações que nós temos levado ao altar do Senhor e que está demorando, né, os nossos olhos. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque... Por isso que eu digo, eu tô a 7, mas estamos firme. Eu não Isso sei aí. quantos anos, entendeu? Mas para mim, sabe, eu já tô assim numa situação que Jesus vai fazer, independente de quantos anos forem, entendeu? Pode ser que eu nem venha ver, Sim. mas eu creio, porque a palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é isso que eu creio. É nisso que eu me pego, sabe? Amém, Rosinha. Marta, e é isso que eu também creio, sabe? E muitas vezes nosso coração se entristece, né? A gente quer ver os nossos filhos, eu ainda o meu marido também, junto do Senhor, mas eu creio e eu busco isso todos os dias. E aquilo que estava lá em Josafá, né? Deus falou para ele: espere o amanhã. Então, Deus está falando para nós: espere o amanhã. E o amanhã de Deus pode ser amanhã mesmo, como pode ser daqui a um tempo, a gente não sabe. Mas creia e espere. Esperar é descansar. Espere no Senhor o amanhã. E nós veremos o milagre do Senhor acontecendo. Para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigada pela palavra.
Boa noite para todas, viu? Eu vou desligando, tá bom, Deise? Amém. Tá. Boa noite, Eu quero orar, Deus eu abençoe. quero orar pela. Deus abençoe, Leila. Eu quero orar pela Dona Selma, ela pediu oração. Eu quero também lançar um desafio aqui para vocês, antes de eu orar, porque daí eu já posso orar encerrando, Deise? Também, por favor. Deise, posso orar encerrando? Aí eu oro pela Dona Selma e oro encerrando. Deise está por aí? Acho que é do teu áudio que não está saindo. Enquanto vocês estavam aí, deixa eu ver quem ainda está aqui. Tati, Selma, Rosa, Meire, Martinha, Janaína, Cleo. Enquanto vocês estavam aí, eu estava meditando na palavra da Deise e estava, meu Deus, né? Já a gente não pode quebrar essa construção, porque nós estamos aqui construindo, né? Nós estamos construindo e deixando um legado. Então, assim, mês de agosto foi o mês dos milagres. Aí eu, Senhor, o que vai ser o mês de setembro? Aí eu, pensando aqui, né, o que vai ser o mês de setembro? Aí me veio a palavra guerrear, me veio a palavra fortalecimento espiritual, aí eu falei, pronto, é fortalecimento espiritual. E no momento que eu fiquei refletindo sobre essa palavra, a Deise começa a falar disso, né, da guerra, de como Josafá fez, de como eles guerrearam, de como eu falei, Deus, obrigada. E foi exatamente no instante que veio o pensamento, a Deise veio confirmando. Eu falei, amém, Senhor. Já fiz até a arte e eu quero aqui levantar o desafio. Eu já vou pregar na primeira quinta-feira, né? E aí eu quero já ver aqui, quero lançar esse desafio para vocês, quem pode as próximas quintas-feiras. São 4 quinta-feiras, então sobra 3. Então, se alguém já quiser dizer assim, eu vou, dia tal, eu vou pregar, eu já coloco aqui e a gente já começa a divulgar. A arte já está pronta, falta só incluir o nome de quem sentir no coração aí que vai trazer uma palavra como essa. Deixa eu só falar um segundo de milagres, né? Então, ontem que eu passei muito mal e fui para o hospital com muita dor, e aí eu tomei medicação na veia e estava meio grogue, né? Eu liguei para o Ronaldo, quer dizer, eu liguei falando que eu estava no hospital, e depois, quando eu liguei novamente, para ele me buscar, porque eu estava grogue, né, com a medicação. E ele falou que ele tinha acabado de ser atropelado por uma moto. E ele estava no farol, fechou o farol, quando ele foi atravessar, veio uma moto doida, que era uma moto do SUS, que agora eu nem sabia que existe moto do SUS, e que passou. E assim, e bateu no braço dele, né, quebrou o retrovisor, e não fez nada, graças a Deus, mas ele que falou que se fosse por questões de milímetros de segundo, a moto teria atropelado ele de fato, né? E eu vi ali Deus, o milagre, a misericórdia, o livramento de Deus. E então, assim, né, eu glorifiquei ao Senhor, né, pelo que Deus fez pelo meu marido. E eu peço a Deus que seja muito mais que um milagre físico, mas que seja um milagre no coração dele, para ele reconhecer esse amor e o poder de Deus sobre a vida dele. Para que isso fique gravado nele. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso demais. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais a gente se propõe em fazer a vontade do Senhor, mais nós vamos passar por lutas. Isso eu garanto para vocês. Por isso também que eu pensei realmente nesse tema de fortalecimento espiritual, para que a gente possa estar pronta. Em nome de Jesus. Amém? Quem aí vai ser a primeira aí a falar o dia que vai trazer uma palavra? Vamos desafiar esse povo aí, pastora, né? Fala, gente, vamos desafiar as novas aí. Vamos lá, gente. E eu dou glória a Deus, viu? Porque eu já estava pensando assim,
Meu Pai amado, esse mês foi tão frutífero, né? E já está acabando, hoje é a Aham. última mensagem, Deus já deu outra, né? Amém. Meire, se habilita, Meire? Não, Meire, não, Meire, olha deixa, Deus chamando. deixa eu falar Meire, Rosa, com vocês. Eu já estou preparando a palavra para outubro aqui na minha casa, meu Deus. Isso já está difícil para mim. Rosinha, quer esse desafio? é,